Também. Estamos na nossa série de mensagens, Geração Incendiada, na nossa pré-campanha, nos preparando para a campanha 40 dias de doação. O desejo do meu coração e minha oração nessa noite é que você saia daqui completamente incendiado. Nós tivemos um culto poderoso às 17 horas, e a Bíblia fala onde 2 ou mais estiverem reunidos no seu nome, ali ele estaria presente. O mesmo fogo que estava nas 5, eu creio que estará nas 7. E ainda mais, porque você é um guerreiro. Você é uma guerreira. Eu creio nesse fogo do Espírito que tem aquecido o nosso coração. E que você possa abrir de todo o seu coração a sua vida para Deus fazer algo nessa noite. Amém, queridos? Na nossa série de mensagens, Geração Incendiada, primeira mensagem, a pastora ministrou sobre acreditar em mudanças. Na sequência, eu ministrei sobre confiar em meio ao caos. Na terceira mensagem, estender a graça. Amor, amar incondicionalmente. E hoje, na quinta mensagem, eu vou estar ministrando sobre fazer mais. Diga, fazer mais. Quando você ouve isso, fazer mais, logo vem à sua mente trabalho. Talvez venha à sua mente compromisso, responsabilidade, agenda cheia. E eu quero te levar a viver tudo isso, porque é isso e muito mais coisa do que isso. É isso dentro de uma perspectiva do reino dos céus. E Deus, Ele me deu essa palavra. E eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Amém? Abra comigo Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículos do 1 ao 16. Mateus capítulo 20, do 1 ao 16. Amém? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera um pouquinho. Então tá, estou esperando. Amém? Versículo 1. O reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Perto das 9 horas da manhã, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez o mesmo. Perto das 5 horas da tarde, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados e indo até os primeiros. Vindo os contratados por volta das 5 da tarde, receberam 1 denário cada um. Vieram então os primeiros e pensaram que receberiam mais. Mas também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, queixaram-se contra o proprietário. Disseram: esses últimos contratados trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos o cansaço e o calor do dia. Ele, porém, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te daqui. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros últimos. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração. Amém?
Esse texto ele abre uma discussão acerca da recompensa dos trabalhadores. Que tipo de recompensa aqueles trabalhadores que foram convidados para trabalhar nessa vinha deveriam receber? Seguido de duas declarações ali do versículo 30, do capítulo 19 ainda, que diz que muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos os primeiros. Então, em cima dessas declarações de Jesus, é que se abre uma discussão sobre o reino dos céus, e uma discussão sobre o reino dos céus, sobre recompensa para aqueles que estão trabalhando no reino. Fala sobre os desocupados, que ainda não se envolveram com o trabalho da vinha daquele proprietário, mas em suma vai falar dessa recompensa. Essa parábola ela destaca os paradoxos dos valores do reino dos céus, comparado com os valores do mundo. Então, há valores que Jesus apresenta na sua palavra, que são valores do reino dos céus. Só que os valores do reino dos céus, na visão do mundo, é injusto. Os valores do reino dos céus, na mentalidade do ser humano, é injusto. Então, nós vamos ver que Jesus ele vem combater essa discussão que ela se apresenta. Numa realidade, queridos, aonde não se tinha uma previdência social, então não se tinha um plano de aposentadoria, numa realidade aonde não tinha sindicatos, aonde não se tinha um seguro-desemprego para os desocupados. Em cima de tudo isso, eu sou levado a entender que o desocupado é sinônimo de escassez. Dentro desse contexto, aquele que não estava trabalhando, que ele estava desocupado, como diz a palavra, é um sinônimo de fome, é um sinônimo de necessidades, é um sinônimo de alguém que precisava de uma intervenção. Queridos, Mateus capítulo 9, versículo 37 e 38, diz assim: então se dirigiu a seus discípulos, e aí Jesus fala assim: olha, a seara, ela é, na verdade, grande. A seara é grande. Mas ele fala assim: mas os trabalhadores são poucos. E Jesus fala assim: rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a seara. Deixa eu te falar uma coisa. O problema nunca foi a seara. Como assim, pastor? O problema não é o mundo. Por que o problema não é o mundo? Quando você olha hoje os noticiários, manifestações, protestos, corrupção, quando você vê uma grande crise na área da saúde, da educação, tantos problemas hoje no Brasil, aí eu te falo, o problema não está aí. O problema não está na seara. Porque a seara, a Bíblia fala que o mundo ele está morto nos seus delitos e pecados. O que você vai esperar do morto? Nada. Não há expectativa de que o morto faça alguma coisa. Então quando eu vejo um cristão olhando para o mundo, e ele assim, meu Deus, mas é porque é assim mesmo, é porque não muda mesmo, é porque não tem solução. Querido, não tem solução mesmo. Porque o mundo está morto nos seus delitos e pecados. A solução está em nós, que temos a mensagem de transformação. Então o problema nunca foi a seara. O problema sempre foram os trabalhadores dessa seara. Queridos, a seara não sendo problema e os trabalhadores sendo problema, olha só João capítulo 4, versículo 35,
Diz assim, Jesus falando assim, ó, não dizeis, ele estava fazendo uma pergunta, não dizeis, ainda há 4 meses para a colheita? Jesus ele estava indagando ali os seus discípulos, dizendo assim, vocês não estão falando que ainda tem 4 meses para colher? E aí ele mesmo dá a resposta, ele fala assim, eu vos digo, erguei os olhos, diga comigo, erguei os olhos, e vede, diga, e vede, os campos, já estão brancos para a colheita. Jesus estava falando assim, olha, vocês não estão dizendo que ainda tem 4 meses para colher? E aí Jesus, ele vem combater a procrastinação. Jesus, ele vem combater o jeitinho brasileiro. Jesus, ele vem combater essa mentalidade do cristão de empurrar as coisas com a barriga. Deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. Vocês estão dizendo que é só daqui 4 meses. E aí Jesus, ele combate tudo isso dizendo assim, erguei os olhos e vede. Vede o quê? Os campos. Eles já estão prontos, eles já estão brancos, eles já estão preparados. A seara, ela está prontinha para que os trabalhadores possam colocar a mão na massa e colher os frutos. Aleluia! Eu estava ouvindo uma história esses dias de uma mulher, e essa mulher, ela tinha um grande sonho. O sonho dela era atravessar o Canal da Mancha a nado, e ela ia da Inglaterra para a França. E aí essa mulher, desafiada por esse sonho pessoal, ela começa a treinar, e ela vai se preparando, e ela começa a treinar, e ela faz uma alimentação correta, ela começa a acionar a guarda costeira, ela começa a acionar toda uma equipe na sua retaguarda, para o grande dia de realizar um sonho. E aí chega esse dia, e ela vai e ela começa então, ela começa a realizar o seu sonho. Aí eu queria que você visualizasse tantos sonhos que você tem para conquistar, tantos sonhos que você entendeu da parte de Deus que Ele iria te propiciar. E essa mulher, ela começa a nadar, e ela começa a nadar, e ela começa a nadar, ela passa da metade, e ela começa cada vez mais a chegar perto do seu sonho, daquele alvo que ela tinha projetado. E toda uma retaguarda de barcos, de pessoas, para que qualquer eventualidade eles pudessem ser um suporte para ela. Só que ela foi cansando, e os braços foram cansando, as pernas foram cansando, e aí ela não aguentava mais, mas ela pensava no sonho, no desafio, e ela foi tentando e tentando, e chegou um momento que ela pediu água, que ela pediu para parar. E aí o barco logo encosta, e eles colocam aquela mulher para dentro do barco, e eles enrolam aquela mulher com uma toalha. E quando ela sobe no barco, ela é enrolada com a toalha, ela olha para frente. Quando ela olha, ela tira a toalha, ela joga aquela toalha, uma ira, uma indignação, uma frustração, uma decepção tão grande. E aí as pessoas do barco começaram a falar para ela assim, mas como? Olha, você chegou até aqui, você fez o seu melhor, você se esmerou, você treinou, você se capacitou, você chegou tão perto. E aí tocou na ferida dela. Eles falaram assim, olha, o cansaço, ele te venceu. E ela, com aquela frustração, ela fala assim, não foi o cansaço, não foram as minhas pernas, não foram os meus braços que me venceram, foi a falta de visão. Porque quando ela sobe no barco, ela percebeu que ela estava muito perto da costa francesa.
E aquilo gerou uma frustração no coração dela, porque ela falou assim: meu Deus, se eu tivesse visto que eu estava tão perto, eu teria buscado um fôlego de onde eu não tinha, eu teria me esmerado, eu teria conseguido, mas me faltou visão. Queridos, é pela falta de visão, que nós encontramos muitos crentes perecendo. Jesus, ele fala assim: vocês não estão dizendo que temos 4 meses para colher? Tem tempo, deixa eu fazer isso, deixa eu me importar com aquilo, deixa eu cuidar do meu negócio, deixa eu aproveitar minha família, deixa eu usufruir do meu projeto e tantas coisas. E aí Jesus, ele fala: olha, eu vos digo, erguei os olhos e vede. Jesus estava falando assim: está muito mais perto do que vocês imaginam. Os campos, eles estão brancos, tudo está preparado, querido. Se eu olho para Tubarão, meu Deus, eu vejo que tudo está preparado. Existe um cenário espiritual que está preparado. A pastora Marisa vem com toda uma equipe de pastores há 10 meses, orando todo dia 27, que dia 27 é o aniversário, é o dia do aniversário da cidade de Tubarão. Então ela vem orando com uma equipe na área da educação, na área do governo, na área da família, do entretenimento, na área da saúde. O primeiro lugar que Deus abriu as portas, ela orou com o ex-prefeito, ainda no mandato anterior. Nós estávamos lá e fizemos uma oração, pregamos o evangelho para ele, falamos do reino dos céus, e foi algo tremendo. E aí mudou o mandato. Agora, quinta-feira, ela estava de novo no gabinete do prefeito, com o novo prefeito, falando de Jesus, orando por ele, levando a mensagem de salvação. Existe um cenário espiritual preparado, porque os campos estão brancos. Mas o povo não está percebendo que a seara é grande e são poucos os trabalhadores. O problema não está na seara, o problema não está na corrupção do Brasil, o problema não está na infraestrutura, o problema não está na escassez da área da saúde. Tudo isso é problema, e nós, como cidadãos brasileiros, nós nos importamos com isso, e oramos por isso, e que aquilo que depende de nós, nós queremos fazer. Agora, o problema está nos trabalhadores da seara, porque são os trabalhadores que têm o poder de influenciar toda uma sociedade, toda uma realidade. Mas falta visão para o povo, falta visão. Tem muita gente desistindo, tão perto da costa. Tem muita gente desistindo quando está quase chegando. A seara, queridos, ela é grande e ela está pronta, mas os trabalhadores são poucos. E eu quero falar aqui sobre 6 pontos. Por que os trabalhadores são poucos? Primeiro, os trabalhadores são poucos. Versículo 1. O reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Primeiro, os trabalhadores são poucos porque muitos estão ocupados. Ocupados com o quê? Ocupados com a sua própria vida. Ocupados com o seu bem-estar. Ocupados em correr atrás de sonhos que Deus não sonhou, de projetos que Deus não projetou. Muitos estão ocupados em construir, como diz lá em Ageu, a sua própria casa. Muitos estão preocupados em construir o seu próprio reino. É por isso que os trabalhadores são poucos. Queridos, assalariar trabalhadores era comum naquela época da colheita.
trabalhadores diaristas, eles se colocavam à disposição do mercado de trabalho, e eles logo cedo eles ficavam lá, esperando uma proposta. E o dia de trabalho, ele era das 6 horas da manhã, até as 6 horas da tarde. Então eles ficavam ali, à disposição, para que alguém, um proprietário, como o proprietário da vinha, pudesse chegar e fazer uma proposta. E muitos ficavam à espera dessas ofertas. Deixa eu te falar uma coisa. Ninguém entra no reino dos céus para baixar o nível. Ninguém. Quando Deus ele te convida para fazer parte do reino dos céus, Ele te convida para que você seja melhor do que você era. Para tudo aquilo que você faz, seja com mais excelência do que você fazia lá fora. Deus ele te convida para fazer parte do reino dos céus, para que você surpreenda, não a Ele, porque não tem como surpreender a Deus, mas que você surpreenda com tudo aquilo que Deus confiar nas tuas mãos. Entramos no reino dos céus para fazer mais. Tem pessoas que chegam, pastor, eu não quero porque eu já estou tão cansado, eu estou com a minha agenda cheia, eu tenho que ter um tempo para isso, tenho que ter um tempo para aquilo, eu tenho que ter um tempo para aquilo outro. Queridos, Deus nos chama para o reino dos céus para fazer muito mais. Como assim mais? Primeiro, mais com intensidade. Os campos já estão brancos para a colheita. Nós precisamos ser mais intensos. Nós precisamos dedicar mais tempo. Nós precisamos nos doar mais. Eu estou com tanta expectativa para a campanha 40 dias de doação, porque eu tenho falado para Deus, Deus, eu quero me doar mais, porque Tu és o grande doador. Eu nunca vou conseguir ganhar de Deus, porque Ele já se doou tanto pela minha vida. Nunca vou conseguir ganhar dEle. Agora, não que nós estamos competindo, mas eu posso ganhar de você. E eu quero doar mais. E eu quero fazer com mais intensidade. Eu quero fazer com que a minha vida, ela seja um vaso de honra. Um vaso de honra. Fazer mais com mais excelência. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Diga comigo, a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Queridos, o perfeccionismo, ele vai exaltar o nosso ego. Agora, aquilo que você tem nas mãos para fazer, se vale a pena fazer, se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Porque a excelência honra os céus e abençoa as pessoas. Fazer mais, com mais satisfação. Porque a vida, ela é maior do que a nossa insatisfação. Tem muita gente deixando de fazer o trabalho do reino dos céus, porque ficou insatisfeito. Insatisfeito porque se decepcionou com o irmão. Insatisfeito porque não teve a oportunidade que gostaria. Insatisfeito por tantos outros motivos. Mas a vida que Deus te deu é muito maior que a sua insatisfação. Amém ou não amém? A vida que Ele me deu, querido, ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Fazer mais, com mais generosidade. A verdadeira generosidade com o futuro consiste em dar tudo no presente. Querido, se você quer viver uma vida abundante, que você doe tudo no presente. Tudo que você plantar, você vai colher. A Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Uns dias atrás o pastor Juliano falou sobre isso aqui. Por que melhor é dar? Porque só doa quem tem. Por que é melhor dar do que receber? Porque só recebe quem tem necessidade, meu irmão. Então se você está doando é porque você tem para doar. E se você tem para doar é porque o grande doador já te deu. Aleluia. Melhor é dar do que receber. Melhor é dar do que receber. Segundo motivo, porque há poucos trabalhadores.
porque muitos estão insatisfeitos com o acordo. Versículo 2. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. Então aquele proprietário, ele sai, a Bíblia fala no versículo 1 que ele sai de madrugada, e ele começa a procurar trabalhadores para a sua vinha. E ele encontra, e ele faz todo um recrutamento, ele seleciona, ele acerta. Ele chega para os trabalhadores e fala assim: vem cá, 1 denário para você tá bom? Para mim tá bom, é justo? É justo? É justo. Então, estamos acordados? Estamos acordados. Então pode ir lá e trabalhar. Aí, queridos, eles são convidados, mas ao longo do caminho eles ficam insatisfeitos. Eles começam a trabalhar e eles começam a olhar para o lado. Tá, mas eu estou aqui trabalhando desde as 6 da manhã e eu acertei 1 denário. Esse valor que foi acordado comigo, na hora que eu acertei foi justo. E eu concordei. Agora, se eu concordei, o que eu tenho a ver com o acerto que o proprietário fez com o outro trabalhador? Não tem nada a ver comigo. Se a proposta que me foi feita foi suficiente e eu aceitei, então eu não tenho o direito de achar injusto a proposta do proprietário para o outro trabalhador. 1 denário era um salário justo por um dia inteiro de trabalho. Agora, queridos, a graça de Deus não está limitada por nossos conceitos de justiça. Suas dádivas são muito além daquilo que nós merecemos. O presente de Deus, ele não se compara com absolutamente nada do que aquilo que nós merecemos. Ele simplesmente nos deu. E o que ele nos deu? Queridos, ele nos deu o grande privilégio de sermos trabalhadores da sua seara. Pensa comigo, às 6 horas da manhã, tinha toda uma equipe trabalhando na vinha. E ele contratou o número suficiente para dar conta do trabalho. E acertou com eles o valor e estabeleceu esse valor. Mas nós temos dificuldades de abandonar a nossa escala humana de valores. Nos sentimos injustiçados, porque aquilo que foi acordado comigo, foi acordado diferente com o outro. E o que eu tenho a ver com isso? Se nós entendermos, queridos, que Deus é um Deus de tanta graça, e graça é você receber aquilo que você não merece. A graça é você ser convidado para trabalhar num lugar onde não precisava do seu trabalho. Graça é o privilégio de você ser convidado a pertencer ao reino dos céus e trabalhar e servir no reino dos céus sem necessariamente você ter que estar ali. Isso é graça. Isso é graça. Deus nos dá o que não temos quando nós usamos bem aquilo que nós temos. É por isso que você não pode desprezar os 5 pães e 2 peixes. Deus, ele só vai te dar aquilo que você não tem se você usar bem aquilo que você tem. Se ele acordou com você 1 denário para o dia, faça o melhor. Eu falei aqui, uns dias atrás, sobre a parábola dos talentos, aonde Deus, ele dá 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Aquele que tinha 5 multiplicou e ficou com 10. O que tinha 2 multiplicou e ficou com 4. O que tinha 1 cavou na terra, enterrou o talento e não fez nada com ele. E aí o Senhor começa a prestar contas com aquelas pessoas com relação aos talentos que lhe foi confiado. O que tinha 5 multiplicou e ficou com 10. O Senhor falou assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quanto que era o pouco? Era 5. E ele falou: foste fiel no pouco, foste fiel no 5, sobre o muito eu te colocarei. Quanto que ele considera o muito? Quanto?
10. Foste fiel no 5, sobre o 10, você está tendo abundância. Eu te coloco na abundância. Aquele que tinha 2, ele multiplicou e ficou com 4. Na hora da prestação de contas, o Senhor fala para ele: foste fiel no pouco. Quanto que era o pouco? Sobre o muito, te colocarei. Quanto que era o muito que ele considerou? 4. Mas é interessante que o pouco do primeiro era 5. E o muito do segundo era quanto? Era 4. Então os valores do reino, aos olhos do ser humano, ele é injusto. Porque Deus, ele não espera que você faça a mesma coisa que o seu irmão aí do lado. Ele só espera que você faça tudo, com tudo aquilo que ele colocou nas suas mãos. Porque ele só vai te dar o muito, se você multiplicar com o pouco que você tem. Esses são os valores do reino, queridos. Os valores do reino. Terceiro motivo, por que os trabalhadores são poucos? Porque muitos saem e não veem os outros. Olha só que interessante, versículo 3. Perto das 9 horas da manhã, ele saiu e viu na praça. Diga assim: saiu e viu. E viu na praça outros que estavam desocupados. 9 horas da manhã, o proprietário sai. Ele sai para ver as necessidades. E aí ele encontra várias pessoas desocupadas. Talvez ocupadas com tantas outras coisas, mas desocupadas com a causa mais nobre que um ser humano pode assumir. Tem uma frase que o pastor Nini ele fala: la noblesse oblige, em francês, que diz: a nobreza exige. Se você quer uma causa nobre, tem um preço a ser pago. Se você quer desfrutar de uma causa nobre, tem um preço a ser pago. Então o proprietário, ele sai. Por que ele sai? Ele não sai porque ele tinha necessidade de sair. Ele sai porque existiam outras pessoas que estavam desocupadas, que tinham necessidade de se ocuparem com as causas do reino. Do reino. Tem muitas pessoas desocupadas lá fora, e elas não compreenderam ainda o valor, a nobreza do reino dos céus. Mas pior do que isso, porque o problema não está lá, o problema está aqui, é que tem muitos crentes desocupados dentro das igrejas. Dentro das igrejas, porque não entenderam a nobreza desta causa. Tem uma frase de William Carey que diz: espere grandes coisas de Deus, busque grandes coisas para Deus. Você espera grandes coisas de Deus? Eu espero. Eu espero que se cumpra que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, que nem desceu ao coração do homem, aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. Eu espero o cumprimento dessa palavra. Eu espero. Agora, quem espera grandes coisas de Deus, que possa buscar grandes coisas para Deus. E o que significa, meu irmão, buscar grandes coisas para Deus? Significa ir atrás da causa mais nobre, da causa mais nobre de toda a história: as almas. Não existe nenhuma causa mais nobre. Não tem dinheiro, não tem fama, não tem status, não tem casa, não tem carro, não tem família, não tem ministério, não tem nada que se compare a essa causa mais nobre do que tirar um pecador das portas do inferno, saqueando o inferno e levando para povoar os céus. Essa é a causa mais nobre que eu quero envolver. Eu quero me envolver todos os dias da minha vida. Eu falava essa semana, eu me formei, Deus me deu graça para me formar em administração. Eu tinha uma empresa, eu administrava outras empresas, e eu renunciei tudo para ser um pastor. E eu amo ser pastor. Eu amo fazer o que eu faço. Sabe por quê? Porque eu renunciei a minha vida pela causa mais nobre da história.
Nem todos serão pastores, mas todos são convidados a serem trabalhadores dessa vinha. Todos, com seu dom, com seu talento, com seu chamado, todos. Se o proprietário, queridos, ele precisasse de mais pessoas, ele já tinha contratado às 6 horas da manhã. As pessoas estavam desocupadas às 9, porque às 6 elas também estavam desocupadas. Ele não contratou porque ele não precisava. Mas a Bíblia fala que ele saiu e ele viu. Tem muitas pessoas que saem, mas não querem ver. Tem muitas pessoas que saem, vão para o seu trabalho amanhã, segunda-feira, mas não querem ver a necessidade batendo a sua porta. Aquele proprietário, ele saiu e ele viu. Ele não só viu, como ele se aproximou. Ele não só se aproximou, como ele estendeu o convite. Ele não precisava de mais trabalhadores, mas ele chegou para aqueles lá e falou assim: você quer? Eu quero, então vai trabalhar. Não porque ele precisava, porque trabalhar no reino dos céus é um privilégio. Você está entendendo? É porque servir no reino dos céus é uma dádiva, é um presente. É porque servir no reino dos céus, a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aí você pergunta: pastor, por que poucos são escolhidos? Quem são os poucos? Guarde essa perguntinha aí no seu coração. O maior beneficiado de trabalhar na vinha, na seara, no campo, não é o proprietário, são os trabalhadores. É por isso que os valores do reino, eles parecem injustos comparado aos valores do mundo. Quarto motivo, por que temos poucos trabalhadores? Versículos 4 e 5. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez o mesmo. Quarto motivo, porque muitos se sentem injustiçados. Veja bem, queridos, aqueles camaradas das 9, do meio-dia, das 3, das 5, eles estavam ansiosos por uma oportunidade. O mundo, ele aguarda com expectação a manifestação do Filho de Deus. Só que eles não sabem do que eles precisam. Eles não sabem do que eles precisam. Mas eles estão ansiosos por uma oportunidade no reino dos céus, mesmo sem saber. Porque é só o reino dos céus que pode preencher um vazio existencial, que pode solucionar um casamento, que pode mudar uma esperança, que pode trazer uma perspectiva de vida diferente, que pode curar milagrosamente uma pessoa da enfermidade. É só no reino dos céus. Então as pessoas estão ansiosas, esperando para fazer parte desse reino. Aqueles homens, tamanha ansiedade, eles nem negociaram. A Bíblia fala que o proprietário chegou e falou assim: Ney, o que vocês estão precisando? Ah, quer trabalho? Estão aí desocupados? Então entra, vai lá para a vinha trabalhar. Eles não negociaram o valor, só negociou aqueles primeiros. Eles não perguntaram. Sabe por que eles não perguntaram? Porque tudo que eles recebessem dali para frente era lucro. Porque tudo que eles recebessem dali para frente era suficiente. Amados, quando você estava lá na sarjeta, quando você estava lá na lama do pecado, às vezes as pessoas têm uma ideia de sarjeta, é quando se vê um viciado em crack, morando na rua, sem uma família. Isso é sarjeta? Isso é sarjeta. Mas sarjeta é você ter tudo todo bem financeiro, bens, recursos financeiros, mas não ter o principal, que é Jesus. É sarjeta igual. É sarjeta igual.
Quem está nessa condição, tudo que ele recebe dali para frente é lucro, é recompensador. Mas muitos crentes, quando eles recebem a proposta, vem para o reino, vem para o reino, e vem todo feliz. Olha, vem para cá, porque aqui você vai ter uma nova perspectiva. Primeiro, você vai ter salvação. Tudo que você tiver além da salvação, meu amado, é lucro. É lucro. Já é recompensa. Mas, queridos, aí eu vejo muitos cristãos insatisfeitos, porque no primeiro momento nem negocia o valor do dia de trabalho, mas quando entra, começa a olhar para trás e comparar com o irmão do lado. Ah, senhor, não, mas por que o irmão lá tem? Não, por que ele ganhou mais? Não, por que o senhor ajustou? Por quê? Mas na hora que você entrou, você não perguntou. Você entrou porque você entendeu que tudo era lucro. A vida é muito maior que a minha insatisfação. Deus tem me preparado, Deus tem preparado a igreja para uma vida de doação. Qualquer tipo de insatisfação, de decepção, de frustração na caminhada, nada se compara ao que Deus já te deu. Nada. Quinto motivo, por que tem muitos trabalhadores, versículo 6. Perto das 5 horas da tarde, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Quinto motivo, porque muitos não acreditam na bondade de Deus. Queridos, 5 horas da tarde, apagar das luzes, 45 minutos do segundo tempo. É a mesma coisa que você pegar uma pessoa, ela está lá na UTI, com 80 anos, teve uma vida toda torta. Há aquela expressão que diz, pintou e bordou, a vida inteira. E agora ela está lá, no leito, sem nenhum tipo de perspectiva de futuro. Aí chega o irmão abençoado, que ergueu os olhos e viu que os campos estão brancos. Porque teve alguém que teve visão. Porque teve alguém que entendeu que precisava se envolver com uma causa maior. E foi lá no hospital. Chegou lá, entrou na UTI e apresentou o plano da salvação. E aquela pessoa com os olhos, com um gesto, ou mesmo sem uma resposta visível, recebe Jesus como Senhor e Salvador. 5 horas da tarde, às 6 acabava o expediente. Às 5 da tarde, qualquer trabalho que fosse oferecido para o cara que estava desocupado o dia inteiro, manda ver, eu quero. Só que, queridos, aí aquele que trabalhou o dia inteiro, ele se sente injustiçado. Porque, meu Deus, como que eu vou trabalhar o dia inteiro, no calor do dia, e vou desfrutar da mesma coisa que aquele que chegou às 5 da tarde, ainda conversou um pouquinho, até ele se arrumar, já era 6 horas, já estava batendo cartão. Ele só chegou e saiu. Amados, o proprietário da vinha os chamou dando uma oportunidade de experimentar o privilégio de servir no reino. Deus, Ele chama os desocupados, sim, mas aqueles que estão desocupados lá fora, com as causas do reino. Ele pode estar ocupado com tantas coisas, mas se ele estiver desocupado com as causas do reino, ele é chamado. Muitos são chamados. O proprietário saiu e ele viu, e ele chamou todo mundo. Você quer? Então tá, então vem. Você quer? Então vem. Ele saiu meio-dia, 3, 5. Você também quer? Olha, tá acabando. Mas você quer mesmo? Olha, você só vai chegar lá e já vai acabar. Quer? Quero. Então vem. Os primeiros acertaram, acordaram o valor. Os demais não. Agora, querido, sabe o que me chama a atenção? Os desocupados. A Bíblia fala que muitos são chamados. E muitos são chamados.
Mas aí vem a distinção dos chamados e dos escolhidos. Você que é proprietário de uma empresa, você contrataria um desocupado? Você poderia até contratar um desocupado, acreditando que ele está desocupado por alguma eventualidade, e dar oportunidade, dar uma chance para ele. E ele começa a trabalhar lá na sua empresa. A pergunta que eu te faço: você efetivaria essa pessoa se ela continuasse desocupada, trabalhando lá na sua empresa? Não, né? Se você está lá pagando o salário do camarada, se esforçando, você sabe o preço que você paga para, suando, conseguir o seu dinheiro, e aí você vê lá uma pessoa fazendo corpo mole, dificilmente você efetivaria aquele profissional. E aqui nós temos uma separação dos chamados e dos escolhidos. Deus chama os desocupados, mas não permite com que permaneçam desocupados no serviço do reino dos céus. Quando você entra no reino dos céus, você entra para trabalhar. Você entra para lotar a sua agenda, porque Deus tem pressa. Você entra porque você se envolve com uma causa nobre. Aleluia. Amém ou não amém? Graças a Deus. E último, queridos, por que tem poucos trabalhadores na seara? Versículos do 8 ao 16. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. Começando pelos últimos contratados, indo até os primeiros. Vindo os contratados por volta das 5 da tarde, receberam 1 denário cada um. Então aqueles que chegaram às 45 minutos do segundo tempo, receberam 1 denário cada um. Ao receberem, queixaram-se contra, ou melhor, versículo 10. Vieram então os primeiros e pensaram que receberiam mais, mas também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, queixaram-se contra o proprietário. Então, aqueles que começaram às 5 da tarde, eles foram lá prestar conta, receber o salário, eles receberam 1 denário. Aqueles que viram que os das 5 receberam 1 denário, e que foram os primeiros a começar, eles pensaram: puxa, agora vai vir aí uma gordurinha maior, né? E de repente eles receberam também 1 denário. E aí a Bíblia fala que eles começaram a reclamar. Versículo 12, disseram: esses últimos contratados trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos o cansaço e o calor do dia. Ele, porém, disse a um deles: amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te daqui. Eu quero dar a este último também quanto a ti. Não tenho direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Tem uma frase que eu gosto muito, dentro desse último ponto. Por que existe poucos trabalhadores? Porque muitos não entendem a humilhante graça. Porque muitos não entendem a humilhante graça. Queridos, a graça, ela nos humilha, porque ela nos coloca numa condição de igualdade. De igualdade. É por isso que aquele senhor de 80 anos da UTI, ele vai usufruir da mesma abundância que eu e você, que trabalhamos o dia todo no maior calor do dia. E não adianta chegar na hora de acertar as contas e dizer assim: Senhor, como? Aos 45 do segundo tempo, e eu aqui uma vida inteira dando duro, dando o meu melhor. A graça nos humilha, porque você recebe aquilo que você não merece. Mas por você receber aquilo que não merece, muitas pessoas se acham no direito de receber mais do que não merece. E para encerrar essa mensagem, o ato de generosidade de Deus é expressado na proporção da remuneração.
Ele simplesmente dá o quanto Ele quer, primeiro porque tudo é dele, e segundo porque Ele é generoso. Faz parte dos seus atributos. É compreensível, queridos, a reclamação daqueles que se sentiram injustiçados. E é claro que não houve injustiça nenhuma, porque tudo era lucro, porque servir no reino é privilégio, porque trabalhar para o Senhor é lucro para nós. Ninguém recebe menos do que foi combinado. Ninguém recebe menos do que foi combinado. Ele só queria estender a mesma generosidade. E o versículo 16, ele diz assim: assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros os últimos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Em outras palavras, todos acabam do mesmo jeito. O que trabalhou uma vida inteira e o que foi salvo aos 45 do segundo tempo. Mas o melhor de tudo isso é que trabalhar para o Senhor é um privilégio. É por isso que ele foi às 9, ao meio-dia, às 3 e às 5. Por quê? Porque ele precisava para dar oportunidade para que aqueles trabalhadores se ocupassem com uma causa nobre. Fique de pé, querido.